Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos, antes de eu começar a matéria em si nesse vídeo, algumas considerações. A primeira delas recebi bastante feedback aí dos vídeos, achei bem legal. E o pessoal falando no geral, professor, tá muito massa, tá muito da hora. Mas, né, você sabe que tudo que vem depois do mas, né, já é aquelas coisas. Né, mas as aulas estão muito longas, professor. Tem aula de 40 minutos, professor. Aula de 35 minutos. Eu pensei que com o advento da internet a gente pudesse pausar, né? Mas tudo bem, já que não, né, o pessoal tá questionando, vou dividir as aulas então. Tentar ficar aí no máximo 15 a 20 minutos nas aulas e é nóis, e é isso aí. Né, também tô analisando aqui no vídeo o tamanho da minha barba, Jesus, né, realmente a professora Maiara está certa. Eu acho que é uma maneira muito mais eficaz de medir, né, de contar os dias. Eu por exemplo, tô contando os dias com assim, domingo que eu trabalho, 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 2 domingos que eu não trabalho. Aí domingo que eu trabalho, domingo que eu trabalho. Porque é assim, né, que tá sendo a quarentena. Dia, muito bem, dia assim, não sei mesmo não. Tem que olhar aqui, inclusive, né, pra ver. Mas estou gravando esse vídeo aqui às 6h17 da manhã. Tô com bastante sono, inclusive, né, quem é meu aluno em sala de aula sabe que a tristeza, né, muito grande ter a primeira aula comigo, ainda mais quem tem a primeira aula de segunda. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, essas horas. Né? Então assim, eu vou acordar lá depois das 9. Né? Mas você vai gostar, né, de lembrar como eram as aulas às segundas-feiras, essas horas da manhã. Né? Eu vou animando conforme for dando aula. Senhoras e senhores, pois bem, vamos falar então de um assunto muito importante pra gente, que é o feudalismo. Né? O feudalismo é um fenômeno que vai acontecer na Europa Ocidental com o passar dos anos, ali após a queda do Império Romano do Ocidente, na verdade, após as invasões bárbaras ali, nós vamos ter durante a Alta Idade Média a formação deste mundo feudal. Na verdade, nós temos que entender uma coisa muito forte. O feudalismo, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, é um processo de fragmentação territorial e fragmentação política, senhoras e senhores. Fragmentação territorial e fragmentação política. Vamos lembrar aqui, pensa comigo aqui, alguns povos germânicos, conforme eles vão invadindo ali aquela região da Europa Ocidental, eles vão conquistando terras e eles vão dividindo essas terras. Lembra daquelas relações que eu falei com vocês de comitatus e benefício? Na verdade, o chefe guerreiro, ele vai dividindo as terras com aqueles soldados que mais se destacam, né? O benefício, porque eles têm uma relação de comitatus, de honra, fidelidade e reciprocidade. Para além disso, aqueles que não estão aqueles que faziam parte do Império Romano, na verdade, que estão aí vendo essa invasão toda acontecer, eles vão buscar proteção, e eles vão para a área rural, né? Eles vão em busca de terras fortificadas. Então, já para a gente começar a falar de feudalismo, nós temos que entender que para esse processo todo aí, nós temos duas contribuições. Nós temos contribuições romanas e contribuições germânicas para este processo. Senhoras e senhores, contribuição romana. Primeira delas, tem que vir claro na sua cabeça: cristianismo, né? Esse mundo feudal fragmentado que vai se formar aí na Europa, né? Com os feudos que a gente chama, né? Por que feudalismo? Porque a unidade básica de produção, na verdade, é o feudo. Né? Por que capitalismo? É porque parte do capital hoje em dia, na verdade, aqui na nossa sociedade aqui. Mas enfim, feudalismo porque parte do feudo, né? Religião, cristianismo. É um período absurdamente cristão, nós vamos falar bastante da igreja nesse momento. Senhores, e evidentemente as vilas e o colonato, lembram-se disso? Né? As vilas, aquelas, eu disse, casas de campo, mais ou menos assim, dos patrícios, né, que eles fogem quando das invasões germânicas. Colonato, esse sistema aí de servidão a qual muitos plebeus vão se entregar. Lembra que eu falei? Eu lembro de bater aqui, né? Falar, opa, como se fosse batendo na porta, né? Com licença, posso ficar aqui na sua terra para me proteger das invasões germânicas que estão acontecendo? Pode, mas você trabalha aqui para mim, então. Né? Isso é o colonato. Senhores, principais
contribuições romanas. E as contribuições germânicas? Primeira delas, uma sociedade agropastoril, né? A economia dos feudos vai se basear nisso mesmo, né? Na agricultura e no pastoreio, mas sobretudo na agricultura. Comitatus e beneficium, acabei de falar, né? Essa lógica de comitatus, aquela relação de honra, fidelidade e reciprocidade entre os chefes guerreiros, na verdade os seus comandados. A gente vai ver que a nobreza desse momento aqui do feudalismo vai ter uma relação de comitatus, e o benefício, né? Que é a entrega de um pedacinho de terra para aquele soldado que se destaca. A gente vai ver mais claramente, conforme eu for explicando, como que essas contribuições vão ficar mais evidentes. E olha aquela palavrinha feia pra gente, né? O direito consuetudinário. Veja bem, a Europa feudal aí, ela não vai herdar o direito romano, aquele direito escrito, não vai. Vai ser um direito consuetudinário, aquelas leis orais, hereditárias, baseadas no costume. Demorou? Lembra disso? Falei quando eu falei do Reino Franco, né? Falei do germânico de maneira geral. Senhores, então vamos partir do ponto da economia. Unidade básica de produção, feudo. O que é o feudo? É a propriedade, é a terra. É aquele pedaço de terra, muitas vezes cercado, certo? Que vai pertencer a alguém e dali vai se tirar a produção agrícola. Ali é o feudo, é esse pedaço de terra que a gente está falando. Por isso, feudalismo. Uma economia de subsistência, ou seja, esses feudos não fazem comércio, certo? Uma economia de subsistência, o comércio é muito raro e, evidentemente, se o comércio é raro, a moeda acaba caindo em desuso, né? Cada vez mais, com o passar do tempo, não há necessidade de moedas. Primeiro porque, na verdade, na Europa, no geral, vai ter uma carestia muito forte de pedras preciosas, né? Coisa que a América depois vai resolver, mas é um papo para uma outra história. Enfim, né, não tem comércio. Cada feudo está cada vez mais fechadinho dentro da sua economia de subsistência, na sua aquele microcosmos de sociedade agropastoril, e é isso aí, senhoras e senhores. Pois bem, como que se divide esse feudo que eu falei, essa propriedade, nessa unidade básica aí de produção? O feudo, basicamente, ele tem 3 lugarzinhos pra gente, 3 divisões pra gente. Senhores, primeiramente, o manso senhorial. Manso senhorial. O que é o manso senhorial? São as terras mais férteis do feudo. As terras mais férteis desse feudo. Tá legal? De boinha? Como assim as terras mais férteis? Literalmente isso, né? Onde basicamente tudo que se planta colhe, né? O local onde a produção é muito mais forte é onde vai morar o dono dessa terra aí, que é o cara que a gente vai chamar de senhor feudal. Daqui a pouco eu volto para falar desse cara aí. Mas é onde vive o senhor feudal, certo? É onde vive o dono desse feudo. Beleza? Tranquilidade? É onde vão ter os castelos, né? Futuramente a gente vai falar dos castelos também. Que mais? Manso servil. O que é o manso servil? São terras menos férteis, não são terras tão férteis quanto as do manso senhorial, é a esmagadora maioria do feudo, né, que é o manso servil. E o manso servil, senhoras e senhores, é onde vão morar os camponeses, né, é onde vão morar aquelas pessoas que vão se originar do colonato, que eu falei anteriormente. E nós temos os bosques e campos, também chamados de terras comunais, terras de uso comum, senhoras e senhores. Terras muito pouco férteis, acabei de falar, né? São bosques e campos, majoritariamente. São terras muito pouco férteis. Nesses bosques e campos, nessas terras comunais, terras de uso comum, olha aí, terras comunais, qualquer um pode usar essa terra aí. Se você conseguir plantar alguma coisa aí, beleza, que você conseguir plantar, fica pra você, mas geralmente era mais usada pra caça, né? Essa terra. Agora, a produção do manso senhorial, toda a produção vai para o senhor feudal. Toda a produção daquele lugar, tudo que é produzido naquele manso senhorial, vai para o nobre, né? Vai para o senhor feudal. E no manso servil, parte da produção vai para o senhor feudal, parte da produção fica com o camponês. Demorou? De boinha, senhoras e senhores. Tranquilidade? É aquela coisa, quem vai trabalhar em todo o feudo são os camponeses. São os camponeses que vão trabalhar em todo o feudo. A nobreza não trabalha. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Para terminar esse primeiro vídeo sobre feudalismo,
Falamos de economia, né, moeda em desuso, um comércio muito raro, praticamente inexistente, uma economia de subsistência, certo? E a política? A política é caracterizada por um poder descentralizado. Falei pra você que a palavrinha que tem que vir na sua cabeça quando a gente fala de feudalismo é fragmentação. Fragmentação territorial, certo? E fragmentação política. E você me pergunta, Isaac, tem um rei, né, que comanda um grande território? Cara, sim e não, né? Como assim? Vou explicar pra você. Não tem um rei que manda num território como um todo. Existe um rei, mas o rei ele é uma espécie de figura simbólica, basicamente. Por quê? O rei, ele é um grande senhor feudal, né? Ele é um nobre mais importante, muitas vezes originalmente, né, se a gente voltar lá na história, é um grande guerreiro ali que dominou, que guerreou e conquistou uma área e foi entregando terras, né, naquele lance do benefício que a gente falou, foi entregando terras para os seus subordinados, virou um grande senhor feudal, um senhor feudal que tem muitos subordinados. Eu vou explicar depois o termo que a gente dá, o termo correto, né, que a gente usa para subordinado, que é vassalo, mas eu falo daqui a pouquinho. É um rei que tem uma importância, ele é um grande senhor feudal, mas é aquela coisa, ele tem o feudo dele. Aí ele dá um pedacinho de terra aqui, né, o benefício para um fulaninho ali, para outro fulaninho, não sei o que. Dentro daquele feudo ali, ele não vai ter autonomia não. Dentro daquele feudo ali, quem manda é o senhor feudal. É o poder particularizado que a gente chama. O poder é particularizado. Cada feudo tem as suas próprias ideias, tem as suas próprias regras, vamos chamar de leis ainda, né? Mas tem as suas próprias regras. O poder é particularizado. O rei é uma figura simbólica. Não há aquela noção, nesse momento, do que hoje a gente conhece como Estado-nação. Não é uma noção de nacionalidade. Você tem o poder particularizado, senhoras e senhores. E quem vai controlar esta sociedade? Senhoras e senhores, esta sociedade basicamente se divide em três partezinhas pra gente aí, né? É aquela coisa, né? Nossa, Isaac, só tem 3 grupos sociais nessa sociedade feudal? Não, é uma maneira genérica que a gente chama, né? Mas vamos generalizar, né, para questão didática e falar de apenas três estamentos, né? 3 grupos sociais. Senhores, quem tem o domínio dessa sociedade é o clero, o alto clero, certo? O alto clero. Quando eu falo de alto clero, eu tô falando da igreja, certo? O alto clero, igreja. Logo depois nós temos a nobreza, e são esses 2 grupos sociais que vão controlar esse mundo feudal. O clero, eu vou explicar a importância da igreja católica no próximo vídeo, a nobreza, mas a grande massa é o campesinato. É a grande massa de camponeses. Certo, senhoras e senhores? Se a gente pensar numa pirâmide, né, que eu desenhei aqui no cantinho, e tá péssimo de ver pra você, é claro, tá invertido inclusive, mas vou botar agora no final desse vídeo pra você o que eu desenhei aqui, vou colocar no próximo vídeo também, uma foto pra você, mas uma piramidezinha que tá aqui, ó, o clero, uma minoria no topo, a nobreza aqui na meiuca, certo? E a grande massa de camponeses. Certo, senhoras e senhores? Próximo vídeo vou falar um pouco da sociedade feudal.